A CUT da Grande São Paulo chama para falar no 1º de maio um companheiro que representa a tradição dessa luta, o companheiro Luiz Carlos Prestes. 3 de janeiro de 1898. Em Porto Alegre, filho de Antônio Pereira Prestes e Leocádia Felizardo Prestes, nasce Luiz Carlos Prestes. Em 1904, a família se muda para o Rio de Janeiro. Em 1919, formou-se em engenharia no Rio de Janeiro, pela Escola Militar da Praia Vermelha. Em outubro de 1924, já capitão, Luiz Carlos Prestes liderou um grupo de rebeldes em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Cortando linhas de cercos de governistas, rumou até Foz do Iguaçu. Lá o grupo se juntou aos paulistas, formando a chamada Coluna Prestes. Coluna Miguel Costa Prestes, mais conhecida como Coluna Prestes, foi um movimento político-militar brasileiro que ocorreu entre 1925 e 1927, com 1.500 homens que percorreram 25 mil quilômetros em 2 anos e 5 meses. O movimento contou com lideranças de diversas correntes políticas, mas a maior parte era composta por capitães e tenentes da classe média. Eles deslocaram-se pelo interior do país, pregando reformas políticas e sociais e combatendo o governo do então presidente Arthur Bernardes e posteriormente de Washington Luiz. A Coluna Prestes enfrentou as tropas regulares do exército ao lado de forças policiais de vários estados. Com o sucesso da marcha, a Coluna Prestes ajuda a embalar ainda mais o prestígio da República Velha e a preparar a Revolução de 30. Prestes, apelidado de Cavaleiro da Esperança, vai para a Argentina para estudar. Lá ele entra em contato com comunistas argentinos e com a Internacional Comunista. A convite da União Soviética, em 1931, passa a morar naquele país por alguns anos, trabalhando como engenheiro e dedicando-se aos estudos do marxismo-leninismo. Por pressão do Partido Comunista da União Soviética, em agosto de 1934, finalmente aceito pelo PCB em seus quadros. O comunismo é um sistema econômico que nega a propriedade privada dos meios de produção. Num sistema comunista, os meios de produção são de propriedade comum a todos os cidadãos e são controlados por seus trabalhadores. Sob tal sistema, o Estado não tem necessidade de existir e é extinto. O termo comunismo refere-se à obra e às ideias de Karl Marx, e posteriormente a diversos outros teóricos, como Friedrich Engels, Rosa Luxemburgo, Vladimir Lenin, entre outros. Sendo eleito membro da Comissão Executiva da Internacional Comunista, volta como clandestino ao Brasil em dezembro de 1934, acompanhado pela alemã Olga Benário, comunista alemã também membro da IC. Seu objetivo era liderar uma revolução armada no Brasil, decidida em Moscou. No Brasil, Prestes encontra o recém-constituído movimento Aliança Nacional Libertadora, de cunho antifascista e anti-imperialista, que congregava tenentes, socialistas e comunistas descontentes com o governo Vargas. Mesmo clandestino, o Cavaleiro da Esperança é calorosamente aclamado presidente da honra da ANL, em sua sessão inaugural no Rio de Janeiro. Vargas imediatamente aproveita a oportunidade e declara a ANL ilegal, o que não impede Prestes e sua mulher Olga Benário de continuar a organizar o que acabou por ficar conhecido como a Intentona Comunista. Vargas aumenta seus poderes, instaura a censura, elimina eleições diretas e coloca o país em estado policial, que esse período é conhecido como Estado Novo. Vargas caiu e a democracia foi restaurada, até 1964 durante o golpe militar. O golpe de 64 submeteu o Brasil a uma ditadura militar que durou até 1985, quando foi eleito indiretamente o primeiro presidente civil depois do golpe, Tancredo Neves. Ditadura é o regime político oposto à democracia. É conhecido como regime autoritário, onde os poderes legislativo, executivo e judiciário estão nas mãos de uma única pessoa, ou de um grupo de pessoas que exerce esse poder de maneira absoluta. As ditaduras são normalmente impostas por movimentos de poder, tanto militares quanto revolucionários, que detêm o poder de fogo e o usam contra o sistema e contra a sociedade, e esta se defende com os chamados golpes de Estado. O período da ditadura brasileira foi chamado de Anos de Chumbo, e foram provavelmente os mais obscuros da história recente do Brasil. Foram os anos mais duros da repressão política. Repressão policial, manipulação da opinião pública, censuras, torturas, dívidas externas para a construção de grandes obras. Em março de 1936, Prestes é preso, perde a patente de capitão e inicia uma pena de prisão que durará 9 anos. Sua esposa, grávida, é deportada e morre na câmara de gás no campo de concentração nazista Ravensbrück. A criança, Anita Leocádia Prestes, nasceu em uma prisão na Alemanha, mas foi resgatada pela mãe de Prestes, após intensa campanha internacional.
Nós chegamos à Alemanha 21 de janeiro de 1938, já com a informação que iam nos entregar a Anitta, né? Nós fomos à Gestapo, acompanhadas por um advogado francês que nos acompanhou desde Paris, Maître Drujon. E lá na Gestapo, minha mãe e eu pedimos, por favor, por tudo quanto havia, que nos permitissem que a Olga nos entregasse a Anitta, pessoalmente. Para que ela visse que a Anitta passava dos braços dela para os braços da avó. Disseram que a mamãe pedia impossíveis. Veio uma funcionária lá da prisão, trazendo a Anitta do colo, a Anitta chorando, coitadinha, com as lágrimas correndo ainda, naturalmente, da separação da mãe, né? Eu imagino que deve ter sido um momento muito trágico para a Olga, né? E se refletiu na criança, ela não entendia o que estava acontecendo, mas estava com a carinha toda molhada de lágrimas, assustada. E aí nos entregaram a Anitta. Mas aqueles momentos, aquelas horas que mediaram entre a entrega da Anitta e a nossa passagem à fronteira, eu jamais esquecerei. O nazismo designa a política da ditadura que governou a Alemanha de 1933 a 1945. O nazismo é frequentemente associado ao fascismo, embora os nazistas dissessem praticar uma forma nacionalista e totalitária de socialismo. Os esquerdistas rejeitam que o nazismo tenha sido de fato socialista, apontando para a existência, desde antes da tomada do poder por Hitler, de uma resistência comunista e socialista ao nazismo. Depois de 9 anos preso, Prestes subiu ao palanque ao lado de Vargas, chefe do Partido Comunista do Brasil, posteriormente Partido Comunista Brasileiro, eleito senador. Destituíram-no da liderança do PCB. Por divergências com o Comitê Central do partido, lança a Carta aos Comunistas, em que defende uma política de maior enfrentamento à ditadura e uma reconstrução do movimento comunista no país. Em 1982, conjuntamente a vários militares, sai do PCB. Milita em diversas causas, como o não pagamento da dívida externa latino-americana e pela eleição de Leonel Brizola, em 1989. Morreu em 7 de março de 1990.